Se ler te cansa em poucos minutos, parece lento, pesado e dá até culpa por abandonar o livro, presta atenção, o problema não é você, é o jeito errado que quase todo iniciante aprende a ler. Esse vídeo é para você que tenta criar o hábito de leitura, mas sempre trava. Você relê parágrafos, cansa rápido e desiste achando que falta foco. Na verdade, o problema não é pessoal. É um jeito errado de ler que a maioria das pessoas aprenderam. E ao longo deste vídeo, você vai entender por que a leitura cansa tanto e o que acontece no seu cérebro quando você lê do jeito errado. Um ajuste simples pode deixar a leitura muito mais leve, fluida e menos cansativa. Se ler parece pesado desde a primeira página, isso não é normal. Se você sente que ler exige um esforço enorme logo no começo, saiba de uma coisa importante. Isso acontece com quase todo iniciante. O problema não é falta de inteligência, e nem preguiça, e nem déficit de atenção. O problema é que você aprendeu a ler de um jeito que cansa o cérebro. O erro começa antes mesmo da primeira linha. Desde a escola, muita gente aprende que ler é decifrar palavra por palavra, sem parar, tentando sempre entender tudo de uma vez. O seu cérebro entra em modo de tensão. Ele tenta segurar a informação demais ao mesmo tempo. E isso gera o famoso cansaço mental. O cansaço não é falta de hábito, é o excesso de esforço. Aí acontece aquele ciclo clássico. Você começa animado, lê um pouco, cansa, abandona e depois se culpa. Na próxima tentativa, o seu cérebro já vai associar a leitura ao esforço, ao desconforto. Isso acontece com quase todo iniciante. E muita gente acha que precisa forçar mais para melhorar. Ler por mais tempo, insistir, se obrigar. Só que isso piora o problema. É como tentar correr melhor usando um sapato errado. Quanto mais você força, mais você vai travar. E a leitura não deveria cansar tão rápido. Quando cansa, é um sinal claro de que o seu cérebro está trabalhando do jeito errado. Ele está gastando energia aonde não deveria. E é claro que o problema não é você, mas sim o jeito errado que te ensinaram. Não existe leitor fraco. O que existe é o leitor sem método. Quando você entende isso, a culpa sai de cena e dá lugar à clareza. O nosso cérebro não foi feito para ler do jeito tradicional. Mas o que eu quero dizer com isso? Que ler não é natural como falar, como ouvir. O cérebro precisa se adaptar a áreas que já existem para dar conta da leitura. Quando você lê do jeito errado, essas áreas entram em conflito e o resultado é o cansaço. Quando você lê do jeito errado, o cérebro entra em modo de sobrevivência. O que geralmente acontece é que você tenta entender cada palavra ao mesmo tempo e o cérebro tenta manter tudo na memória de curto prazo, sem pausas, sem processamento, e isso gera uma sobrecarga. Releitura constante é sintoma e não uma solução. Mas como assim, Graciano? Quando a pessoa precisa reler o mesmo parágrafo muitas vezes, isso não acontece porque ela é distraída ou tem uma memória fraca. A releitura excessiva é um sinal de que o seu cérebro recebeu informação demais de uma só vez. Faltou intenção clara ao ler, a leitura foi feita de forma passiva, sem uma organização, ou seja, a releitura é um efeito e não uma causa. Muita gente acredita que reler resolve o problema de compreensão. Na prática, quando a releitura acontece sem mudança de método, o cansaço aumenta e a frustração também. Por isso você relê parágrafos e sente que nada fica. Não é esquecimento, é excesso de informação sem uma organização. Outro erro bastante comum é confundir o foco com o esforço. Foco não é concentração forçada. Foco é a clareza da tarefa. Quando o cérebro sabe o que procurar, ele relaxa. Sem direção, o cérebro se perde e se cansa rapidamente. A leitura eficiente não é ler mais rápido, é ler com menos esforço. Quando o esforço diminui, a velocidade melhora naturalmente. E se você quiser entender ainda mais como o cérebro reage à leitura, tem um vídeo aqui no canal chamado Como a Leitura Muda Seu Cérebro, que complementa muito bem tudo isso que eu acabei de dizer.
Entender o cérebro muda completamente a sua leitura. E se você quer ler melhor, não comece lendo mais. Comece lendo diferente. Antes de começar a leitura, não vá direto para o primeiro capítulo. Pega o livro na mão, leia a capa, contracapa, leia o sumário. Isso cria um mapa mental básico e já reduz o esforço do seu cérebro. Quando o cérebro sabe o caminho, ele relaxa facilmente. Evite a leitura passiva. Tenha um lápis ou uma caneta na mão. Sublinhe ideias, marque trechos, anote nomes de personagens secundários. Isso evita aquela sensação de eu já li, mas eu não lembro de nada. Participar da leitura vai fixar muito mais o que você já leu. E existe um ditado chinês que resume isso muito bem. O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. Mas o que eu faço, eu aprendo. E na leitura funciona assim também. Organize as suas ideias, faça anotações simples ou mapas mentais. Isso ajuda o cérebro a conectar informações sem cansar. Porque a organização diminui o esforço de lembrar depois. Comece com pouco tempo. 3 ou 5 minutos já são suficientes. Aos poucos você vai aumentando e não se preocupe no início com a velocidade ou ler livros rápidos. Isso vem com o tempo. A constância não cria pressão, ela cria o hábito. E o que eu sugiro também é você criar um espaço fixo para a leitura. Pode ser simples, o cérebro associa ambiente com comportamento. Assim, a leitura deixa de ser um esforço e vai virando um hábito. E se ler sempre te cansou, agora o motivo fica claro. O problema nunca foi falta de foco, a disciplina ou a capacidade. O cansaço está no método. E quando você lê sem intenção, tentando entender tudo de uma vez, o seu cérebro entra em esforço excessivo e ao ajustar a forma de ler, respeitando como o cérebro funciona, a leitura fica mais leve, mais clara e menos frustrante. A ler deixa de ser obrigação e passa a ser um processo possível. Essa mudança de perspectiva é o primeiro passo para destravar o hábito da leitura constante. E se esse cansaço te acompanha há muito tempo, na descrição deixei um material que organiza a leitura de forma prática. Ele ajuda a aumentar o foco, absorver melhor o conteúdo, organizar leituras e resumos, encontrar tempo na rotina e aos poucos ler muito mais por ano. E o melhor de tudo, sem forçar a barra. E agora, pessoal, espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Se isso fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui a gente fala de leitura de um jeito simples, sem pressão e sem culpa. E no próximo vídeo a gente continua destravando isso juntos. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!